Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92 775 3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Boa tarde, Pedro. Em primeiro lugar, só agradecer também todo o trabalho que tem vindo a desenvolver na literacia financeira em Portugal. Eu gostava de falar um bocadinho aqui do meu caso. Eu já estou a estudar um bocadinho sobre finanças pessoais há 2, 3 anos. Tenho neste momento 22 anos e já tenho alguns ETFs, já tenho algumas ações individuais e estava neste momento a ponderar começar a fazer o meu primeiro PPR. Estava a estudar, também ouço o podcast da Casa de Investimentos e, portanto, estava a pensar no Save and Grow, sendo que também tem sido aquele que tem tido maior rentabilidade ao longo destes últimos anos. Vi isso no comparador lá da CMVM. Só tenho uma questão, é que eu vi também no seu site que, de momento, todos os PPRs estavam aqui com uma queda acentuada. E eu fiquei aqui com uma dúvida, sendo que muitos desses PPRs, inclusive o Save and Grow, são 100% ações. Porque é que o mercado neste momento está em máximos absolutos, o mercado de ações está em máximos absolutos, e estes PPRs que estão baseados 100% em ações, eu sei que eles não contemplam exatamente as mesmas ações, mas porque é que eles estão a perder, no caso do Save and Grow, acho que é 16%. Gostava que me ajudasse aqui a esclarecer esta questão. Obrigado. Olá, muito obrigado por esta excelente pergunta que me vai ajudar a acrescentar mais uma camada de conhecimento sobre como funcionam os PPR. Embora tenha mencionado marcas na sua pergunta e eu tenha pessoalmente 15 PPRs, já sabem que nada do que falamos aqui é patrocinado, seja por quem for, e portanto falo com toda a liberdade sobre os produtos que eu conheço e é muito importante nós conhecermos os produtos que estão no mercado. Quero também dizer que não há, de uma forma global, PPRs melhores do que outros. Há PPRs diferentes uns dos outros e alguns são mais adequados para um determinado perfil e outros para outro tipo de pessoas. Agora, quero explicar porque é que pode acontecer, ou seja, há sempre uma correlação entre o que se passa nos mercados e o que se passa nos fundos PPR, sejam eles quais forem, que obviamente têm lá dentro ações, porque os PPRs são fundos de investimento, portanto é uma cesta de ações. O que é que varia de um PPR para outro PPR? As ações das empresas que estão lá dentro, porque há uma pessoa ou um grupo de pessoas, os gestores desse fundo, que escolhem, por exemplo, eu quero 5% de Tesla, eu quero 10% de Microsoft, quero 15% de empresas de combustíveis, quero 2% de saúde e por aí fora. E cada um faz ali uma espécie de pizza, como se fosse um chefe de cozinha, em que cada gestora de fundos ou cada gestora de um PPR escolhe os ingredientes que quer que aquela pizza específica tenha. E, portanto, esta é a primeira justificação para a sua estranheza quando diz que os mercados estão em alta, mas um determinado PPR aparentemente está em queda ou tem um comportamento um bocadinho, entre aspas, desviante em relação àquilo que chamou os mercados ou as bolsas. Porque quando falamos de bolsas e dos mercados, estamos a referir-nos, ou pelo menos eu estou a referir-me quando falo das bolsas, normalmente estou a referir-me aos índices, ou seja, o SP500, o Nasdaq, o DAX da Alemanha, o IBEX, o Dow Jones, enfim, todos esses nomes que já estamos a começar a habituar-nos a ouvir. E, portanto, são médias de cada uma das bolsas, ou de determinados setores ou regiões do mundo. O que quer dizer que estamos a falar de
vamos aqui comparar com a meteorologia, do estado do tempo geral no país, não é? Quando falamos de mercados, podemos comparar com, por exemplo, hoje o tempo em Portugal está bom, não é? Está sol em Portugal. Mas, no entanto, não quer dizer que especificamente no norte do Alentejo esteja um tempo diferente ou que na Serra de Sintra esteja a chover. Portanto, quando nós escolhemos um PPR, devemos sempre investigar a IFI, F-I-I-F-I, assim é que é. Portanto, estamos a falar da informação fundamental para o investidor. E vamos ver lá, porque é obrigatório por lei, quais são as empresas ou os setores que estão dentro desse PPR específico que estamos a pensar subscrever. No caso desse PPR que mencionou especificamente, o Save and Grow, a estratégia deles é muito clara e muito específica, que é investir apenas em ações de empresas de grande valor, ou investimento em valor. Eles só têm dentro desse PPR, eles são muito minuciosos, lá na Casa de Investimentos, por aquilo que eu analisei, são muito minuciosos na escolha dessas ações porque não estão interessados em apostar em grandes explosões, em investir, por exemplo, numa startup em que de repente tem um crescimento de 100% ou 200%. Não. O investimento deles é em empresas sólidas, com décadas de história, e sempre que eles verificam que há uma queda dessas ações específicas, eles compram mais um bocadinho dessas empresas que naquela ocasião eles consideram que estão, com aspas, em saldo, ou seja, estão a um bom preço para colocar ainda mais dentro desse PPR. Eu sei que estou a resumir isto de uma forma extremamente simples, mas é só para perceber o conceito. Obviamente, um PPR deste tipo vai ter um comportamento diferente de outro PPR que eu vou utilizar, por exemplo, para comparar, para perceber a diferença, que é um dos outros PPRs que eu também tenho, que é o PPR ETF da Golden SGF. Aí não é de empresas específicas, mas tem ETFs lá dentro. Portanto, tem um bocadinho o melhor dos dois mundos, que é os custos mais baixos dos ETFs, não é? Supostamente, e as vantagens fiscais, quer à entrada, quer à saída, dos PPR. Portanto, aí sim acompanham de uma forma mais direta os mercados, aquilo que se chamou os mercados. Outro PPR que, por exemplo, tenha uma maior percentagem de obrigações e que tem só, por exemplo, 50% de ações, 50% de obrigações. Portanto, 50% vai subir e descer muito, mas as obrigações são mais seguras, entre aspas, e mexem-se muito menos. Portanto, não se vai refletir tanto as quedas nos mercados, quando elas acontecem, mas também não vai crescer tanto quanto outro que invista ou que faça a gestão de empresas que nessa fase tenham crescido muito. Outra coisa que eu quero mencionar, porque utilizou os meus artigos e os meus balanços como bitola, quero alertar que eu faço sempre a minha análise dos PPRs em relação ao mês anterior. Portanto, veja se essa discrepância que mencionou não pode também estar relacionada com isso, porque os PPRs podem ter estado em queda no mês passado, em abril, por exemplo, ou em março, mas aqui a sua referência mental é hoje, esta semana, o SP500 bateu um novo recorde, não é? Portanto, há aqui um desfazamento temporal, que eu preciso desse desfazamento para fazer uma análise no mesmo dia de todos e para ter também ali uma regularidade da análise, porque de um dia para o outro aquele resultado pode alterar-se, não é? Basta um presidente de um determinado país do mundo espirrar e as coisas podem alterar-se muito rapidamente. Portanto, um PPR é uma coisa que deve ser vista a muito longo prazo
deve investigar e quero elogiá-lo por isso. Está a fazer muito bem, estudar, ver gráficos, escolha primeiro o tipo de fundo PPR que quer, a percentagem de ações que quer, se quer 50%, se quer 60%, 75%, 80%, 90%, 100% em ações. Já sabe, quanto mais ações estiver, mais volátil é, mais sobe e mais desce, não é? E depois tem de esperar por um determinado momento no futuro longínquo para vender. Portanto, não se deve preocupar demasiado com o dia-a-dia de um PPR, senão não dorme. Basicamente, aquilo que deve compreender é que, antes de decidir, já que está nesse nível de pesquisa, é ver a IFI de cada um dos PPRs, que há de lá estar, na documentação, na página, e ver, de facto, estas ações destas empresas são aquelas que me interessam, são aquelas que eu acho que no futuro vão crescer de uma forma orgânica e que não depende de modas, nem depende assim tanto, depende sempre, mas não depende assim tanto de acontecimentos esporádicos que aconteçam no mundo. Depois de cada crise, estas empresas têm capacidade para recuperar, ou a maior parte delas. Quero um PPR que invista grandes percentagens elevadas de ações de empresas específicas, ou quero, por exemplo, setores de atividade, como por exemplo o tal PPR ETF, em que eu nem sei o que é que lá está dentro. Sei basicamente de uma forma genérica. Mas tem lá tantas coisas que se 10 empresas forem à falência, aquilo não vai mudar por aí além e vão ser substituídas por outras. Pronto, são estas as questões que eu lhe quero levantar. Outra atenção, outro pormenor que deve ter em atenção, já que foi analisar e bem o comparador de PPRs, não se esqueça de comparar também as comissões, porque se investir a muito longo prazo, a diferença de 0,5% numa comissão de um PPR pode representar milhares e milhares de euros. Quanto mais baixa for a comissão, melhor será o seu rendimento no futuro, mesmo que não note isso agora. Veja sempre o crescimento desses PPRs nas médias a 1 ano, para ver como está agora, a 3 anos, a 5 anos e a 10 anos, se já tiver esse histórico. Depois, o que é aqui mais importante? É decidir, é avançar, porque estar a olhar sempre para os papéis à espera do momento certo e de encontrar o melhor, e o melhor, e o melhor, e o melhor, e se calhar ainda há outro melhor do que este, e vou esperar mais 6 meses, porque pode haver um outro que... Não, avance. Porquê? Porque a grande vantagem dos fundos PPR é que, assim que o tem, se descobrir outro melhor, o que é que faz? Pede a transferência, não é resgatar para depois fazer um novo, vai para essa instituição, para essa entidade que tem aquele PPR que acha que é melhor para si, das duas uma, ou mantém o outro e faz outro novo nessa, ou então pede a transferência desse PPR para outro PPR. E assim mantém a antiguidade, que é ótimo em termos fiscais, e evita grandes burocracias, portanto preenche um formulário, e é o novo PPR que vai tratar com o antigo PPR. E eles têm 10 dias para fazer essa transferência. E pronto, e começa uma nova aventura com o novo PPR, sendo que aproveitou o antigo enquanto achou que esse era o melhor. Sempre que encontrar o melhor. É um bocadinho como as transferências de crédito do crédito à habitação. Encontra melhor, muda. Pronto. O dinheiro continua a ser seu. É você que manda nele. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. É um prazer saber que vocês estão aí desse lado. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender. As estrelinhas que entender, sim. Pensava que tinha dito mal. De assinar a newsletter, encontaspoupanca.pt, que é o site na internet em que eu ponho todas as dicas que nós encontramos e que são, na nossa opinião, úteis para os consumidores portugueses nas várias áreas da nossa vida.
Portanto, sempre que for a esse site e pesquisar, tem lá milhares e milhares de artigos, muito dificilmente não encontrará a resposta às suas dúvidas, porque quase de certeza que ao longo destes 15 anos já falei alguma coisa sobre a dúvida que o apoquenta. Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica.